Olá para todos, bem-vindos aí a mais um encontro sobre física. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo sobre espectro eletromagnético, que é uma complementação aí dos estudos passados sobre lei de Faraday. Bom, como sempre, né? Eu peço para poder você consultar outras fontes para poder complementar seus estudos. Então não deixa de fazer isso, olhar outros livros, olhar outros materiais na internet. É muito importante essa diversificação. Bom, gente, vocês devem estar lembrados de materiais anteriores que sempre que eu tinha uma variação do fluxo magnético, numa espira, numa bobina, num solenoide, aparecia uma corrente elétrica induzida, né? Não era só ter a presença do campo magnético, do fluxo magnético. Esse fluxo tinha que variar no interior da espira. Agora, para poder aparecer, para poder existir uma corrente elétrica na espira, significa que no interior do fio tinha um campo elétrico. Ou seja, eu posso concluir que um campo elétrico é criado numa região do espaço sempre que ocorrer variação do fluxo magnético. Ou seja, a variação do fluxo magnético cria um campo elétrico naquela região do espaço. Bom, alguns cientistas começaram a perguntar, elaborar a pergunta no sentido oposto, né? A gente chama isso de simetria. Cientista gosta muito de simetria, né? Qual que seria a pergunta oposta? Será que um campo elétrico variável, né, vai criar efeitos magnéticos assim como, né, variação de campo magnético criaria efeitos elétricos? Então essa era a pergunta feita, né? Um campo elétrico é criado em qualquer região do espaço aonde um campo elétrico estiver variando com o tempo? Então essa daí era a previsão desse cientista Maxwell, né? Então, em forma simbólica é isso, uma variação do campo elétrico no tempo, né, geraria efeitos magnéticos? Bom, Maxwell, ele fez mais ou menos o que Newton fez com a mecânica. Ele sintetizou as leis do eletromagnetismo em uma série de equações. Essas equações estão representadas aí ao lado. Essa é a forma atual delas, não é a forma como Maxwell as escreveu, mas repara que dá para identificar alguns elementos aí, ó. O símbolo de campo elétrico, o símbolo de campo magnético, o ε0, que é a permeabilidade elétrica, o μ0, que é ε0 é a constante dielétrica e μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, ok? Então alguns símbolos aí a gente reconhece aí. Bom, o interessante é que nesse conjunto de equações ele fez uma previsão, cara. A teoria dele tinha uma previsão muito interessante. É que deveriam existir ondas eletromagnéticas cuja velocidade seria dado por essa equação aí, ó, por esse valor, 1 sobre raiz de μ0 sobre ε0. Essas constantes eram bem conhecidas na época de Maxwell. Na hora que você faz essa equação, olha o número que vai dar para isso. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso não é um número qualquer. É exatamente o valor da velocidade da luz no vácuo, que também era bem conhecido na época de Maxwell. Ou seja, isso levava a uma conclusão que parecia então que a luz era um tipo de onda eletromagnética. E isso suscita uma série de debates, né? Uma série que nós infelizmente não vamos ver aqui, mas tem uma série de consequências isso. Ou seja, as equações de Maxwell previam
que a luz era um tipo de onda eletromagnética e que as ondas eletromagnéticas, no geral, teriam a mesma velocidade da luz no vácuo. Né? Bom, então vamos dar uma olhadinha o que seriam essas ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell. Imagina que eu tenho uma bateria, né, que eu vou ligar essa bateria aí a duas barras metálicas, isso depois vai se chamar antena, né? Na hora que eu fecho a chave S ali, ó, eu vou carregar essas barras, um lado com cargas positivas, outro com cargas negativas. Ou seja, eu vou criar um campo elétrico transiente, né? Naquele momento que eu faço a conexão da chave S, eu estou criando um campo elétrico. Ora, criar campo elétrico, nós já vimos anteriormente, significa que eu vou criar também um campo magnético perpendicular. Tá certo? Então, a criação do campo elétrico me levou à criação do campo magnético, e eles perpendiculares entre si. E essa energia ficaria armazenada nos campos criados. Para não ficar ligando e desligando essa chave, ou seja, criando campo elétrico e campo magnético o tempo inteiro, eu posso fazer isso se minha fonte for uma fonte de corrente alternada. Então eu teria uma sequência de campos elétricos e magnéticos criados, cada hora num sentido, porque depende do sentido que as placas metálicas estão sendo polarizadas, né? Então eu criaria ali uma sequência de ondas eletromagnéticas, né? E essa sequência de ondas de pulsos eletromagnéticos é que eu chamo de onda eletromagnética. Eu posso representar ela dessa outra maneira, que é mais didática, né? Aonde eu tenho, na figura de baixo aí, eu tenho campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si sendo criados, né? Esses campos se deslocam no espaço numa direção que também é perpendicular a E e a B, e essa animação, ó, ela mostra um pouquinho melhor. Isso aqui é uma animação em corte, né? Porque a onda ela se propaga em todas as direções do espaço. Eu estou pegando um corte só disso. Então aí dá para perceber direitinho o campo elétrico representado de vermelho, o campo magnético representado em azul, né? Eles são perpendiculares entre si, eles oscilam e a direção de velocidade ela é perpendicular a E e a B. Bom, essa velocidade V aí, normalmente no vácuo é representado pela letra C, né? Que é a velocidade da luz no vácuo, ok? Cujo valor 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Bom, chegamos agora então ao famoso espectro eletromagnético, né? Já que essa velocidade V ela é constante no vácuo, eu posso ter diferentes valores da frequência e do comprimento de onda, né? Então aqui, ó, nós temos os desenhos, né, para diferentes nomes que eu dou para essa radiação eletromagnética de acordo com a mudança da frequência e do comprimento de onda, né? Lembrando que se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui, porque esse produto tem que ficar constante. Então eu posso chamar essas ondas eletromagnéticas de ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, violeta, raio-x e raio gama, né? Eu tenho aqui a frequência associada a cada uma delas, e observa que o que eu chamo de luz visível, né, é uma faixa pequena desse espectro eletromagnético. Está aí com a frequência próximo de 10 elevado a 14 Hz, né? E o comprimento de onda aí, ó, próximo de entre 10 a menos 5 e 10 a menos 6 metros, né? O comprimento de onda é bem pequeno. Então, olha depois com cuidado esse slide,
que ele traz uma série de informações aí a respeito das diferentes ondas eletromagnéticas, tá? Bom, e daí eu mostrando algumas aplicações, ó, isso daí é uma termografia, é uma fotografia que é batida não na região do visível, mas na região do infravermelho, né? Você tem aí as temperaturas associadas a cada cor. Depois do exercício, você vê que você tem uma distribuição de temperatura diferente da superfície do corpo da pessoa, né? Isso é uma foto de uma perna, né? Não sei se já perceberam isso, né? Uma perna antes do exercício e depois do exercício. E repara que eu tenho uma região ali próxima ao joelho com uma temperatura mais alta, né? O que significa isso aí? Eu deixo para o médico analisar, né? Mas provavelmente está tendo uma maior irrigação, provavelmente uma inflamação naquela região, tá certo? Bom, essa daqui, ó, que eu acho muito interessante. Quando você bate a fotografia de uma galáxia na região do visível, que é o que a gente enxerga, é essa imagem do meio. Isso aí é a galáxia de Andrômeda, M31, tá? Olha ela no visível como que é. Agora compara essa imagem no visível com as outras de rádio, infravermelho, ultravioleta ou raio-x. Cada uma dessas imagens fornece informações de processos físicos diferentes que estão acontecendo no interior dessa galáxia, né? Repara, olha a fotografia dela como se eu pudesse enxergar ondas de rádio nela, né? Bem interessante, né? Então isso fornece uma série de informações a respeito dos processos que estão ocorrendo aí no interior da galáxia, no interior de estrelas. Bom, recapitulando então, ó, eu tenho que campos magnéticos variáveis criam campos elétricos, o oposto também, campos elétricos variáveis criam campos magnéticos, né? Essas ondas eletromagnéticas se caracterizam por oscilações de campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si, e que se propagam numa direção que também é perpendicular a B e E. E o valor, né, dessa velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que nós veremos mais tarde é o limite das velocidades de qualquer comunicação no nosso universo, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Bom, agora os agradáveis exercícios, né, sempre necessários, lembrando aí que você deve desenvolver os exercícios de maneira completa, justificando as etapas, quando necessário faz um diagrama, um desenho, né, verifica se todas as respostas estão com unidades, ok? Esse é o último exercício, tá? Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro.